Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Pauta. A gente está na 6ª temporada, fizemos uma pequena pausa, mas a gente já trouxe entrevistados novos aqui para mais uma quarta-feira de conteúdo, porque aqui no Pode Ser Pauta a ideia é trazer muita criatividade para você ser um comunicador muito melhor ou para você usar aqui essas informações também para sua empresa, sua causa. Para o episódio de hoje eu trouxe uma convidada que vocês sabem que eu sempre trago pessoas que são de meu relacionamento. E a gente estava conversando hoje até falando que já é de longa data, a gente já está ali chegando aos 50, então que a gente já tem mais passado do que futuro, mas a gente honra essa história, né, Roberta? Roberta Lippe, seja muito bem-vinda ao Pode Ser Pauta. Obrigada, Cris, que delícia estar aqui com você. Depois de tanto tempo. Essa parte do mais passado do que futuro a gente abafa, mas mas eu falei, honra a história, né? Porque a gente tem muita história, eu fui fazer. É muita história, quando a gente começa a olhar tudo que a gente já passou, aí você fala assim, caramba. E falando nisso, eu vou até apresentar, e você pode se apresentar, mas eu queria falar um pouquinho do teu currículo aí, porque a Roberta Lippe, atualmente, você é diretora de uma consultoria internacional, né? Eu sou sócia da Brunswick. Da Brunswick, eu fico aqui, vamos falar Brunswick, né? E você tem uma longa história aí. Você foi uma das primeiras, assim, a trabalhar com valor econômico, você entrou na Gazeta, trabalhou em comunicação corporativa na Brasil Prev. Então, assim, você tem uma trajetória grande de consultora, de jornalista. Conta um pouquinho como é que foi essa construção aí de 25 anos de jornalismo. Eu sou formada em jornalismo, né, pela PUC de Campinas, e trabalhei como repórter no início da minha carreira por vários anos. Então trabalhei na Folha de São Paulo em Campinas, porque eu morava lá, comecei na Folha Regional lá de Campinas, depois me mudei para São Paulo e trabalhei um tempinho na FAPESP, fazendo jornalismo científico, que eu acho que foi um dos maiores desafios que eu tive, era muito difícil fazer jornalismo científico. Imagina. E depois entrei no programa de trainee da Gazeta Mercantil, foi o primeiro programa de trainee da Gazeta. Mercantil, gente, vocês não sabem, pesquisa aí, tá bom? Os primeiros jornais econômicos do país. Era o principal, né? Não existia Valor Econômico na época, era o principal jornal econômico do Brasil, e aí eu fui trainee da Gazeta. Lá na Paulista, né? Era na Paulista? Não, era em Santo Amaro. Santo e eu tinha, assim, zero de afinidade com o jornalismo econômico na época. Economia nunca foi meu forte, mas eu fui aprendendo. E aí, na Gazeta, eu também fiquei um período em macroeconomia. Depois eu fui para carreiras. Então, eu fui para o Caderno de Empresas e foi ali que eu comecei a trabalhar com carreiras e educação executiva. Fiquei alguns anos escrevendo sobre isso, que é uma área que eu gosto muito. Sim. E aí o Valor me chamou. Foi bem na época que o Valor Econômico abriu. Uhum. Eles tinham, sei lá, eu não entrei no número 0, que muitos dos meus amigos, muitos colegas meus do Valor foram já para o número 0. Porque o número 0, quando começou mesmo o Valor? Foi em 2001. 2001, né? Eu lembro que eu estava me formando, lançou o Valor Econômico. Eu fui, mas logo depois, a Mara Luque era editora lá do Caderno Eu na época, e ela me chamou para trabalhar com a Estela Campos lá em Carreiras. E aí fiquei um tempo também trabalhando no Valor em Carreiras, depois fui um períodozinho para empresas também, e saí de lá em 2004. Não, vamos lá, saiu em 2004, uma das perguntas é de falar, você passou por um dos primeiros passaralhos do Valor, depois de 3 anos da startup, vamos dizer assim, né? Foi, eu passei, não foi nem o primeiro, foi tipo o terceiro no ano. Ah, foi o terceiro no ano. O Valor aquele ano, ele estava numa situação importante ali financeira, então foram 3 cortes ao longo do ano, e aí eu fui no terceiro, e aí foi aí que aconteceu a minha mudança para o mundo corporativo, porque eu tinha muitos contatos, né, e aí uma das minhas fontes, que era o Eduardo Bonângelo, presidente da Brasil Prev, me chamou, me convidou, eu participei, na verdade, de um processo seletivo com Headhunter e tal, mas eles acabaram me selecionando, e aí eu fui para a Brasil Prev fazer comunicação corporativa. E aí foi uma mudança completa, né, de carreira, a gente tem, é interessante porque a gente tem uma vaidade como repórter, né, todo mundo te conhece, você tem aquela sensação, você tem a sensação que todo mundo te conhece, que todo mundo vem atrás de você, que todo mundo quer você e tal, e aí quando você entra numa empresa, é um outro universo, ninguém sabe quem você é, né? E é um mundo completamente diferente de redação, né? Porque em redação o teu compromisso é com o teu leitor, ele é muito pouco interno, né? Exceto quando você tem uma posição executiva numa redação, você trabalha
com a tua fonte, você faz entrevista, você escreve tua matéria, você publica. No máximo, você participa de uma ou outra reunião, né? Mas o ambiente é muito diferente. Aí, quando você vai em empresa, é reunião o dia inteiro, é você se relacionar com gente de todas as áreas o dia inteiro. Eu fazia comunicação interna e externa lá, né? Então, a comunicação interna te demanda muito. Então, foi muito novo para mim. Mas foi uma experiência muito legal, porque como eu escrevi sobre carreiras bastante tempo, essa área de gestão de pessoas, de recursos humanos, era uma área que eu navegava bem. E entender esses meandros, assim. E fundo de pensão tem muito disso, né? Eu também atendi lá. Tem muito dessa coisa de olhar para a longevidade das pessoas, benefício, tudo, né? Então tem uma coisa de cuidado com as pessoas. Tem. E tem o cuidado das pessoas clientes, mas também tem o cuidado dos funcionários. E o fato de ter escrito muito sobre gestão de pessoas ali, me ajudou muito a fazer comunicação interna, né? De entender como é que as pessoas pensam, né, como se organizam, mas foi um desafio muito grande para mim, assim, eu não tinha, eu era muito desorganizada, né, e jornalista. Tem uma frase no livro, então aproveitar aqui, né, o livro, né, que tem um livro que agora você me entregou, tem aqui autografado, né, que é Uma Sobe Puxa a Outra, que a gente vai entrar nesse assunto logo mais, mas que você até comenta, né, que não é para todo jornalista que é o mundo corporativo, né, porque tem alguns que não conseguem se adaptar com isso, né. Tem alguns que não se adaptam. Tem alguns que eu tenho, inclusive, amigos que foram assim, tipo, voltaram, foram para agência, voltaram para veículo, porque não tem isso, acho que assim, por mais que a pessoa até, não que o jornalista seja desorganizado, mas o jornalista de redação, ele tem um timing diferente, né, para as coisas, né, a estrutura é diferente, e a gente com comunicação é muita caixinha, né, é muita reunião, e aí é uma habilidade que, dependendo do perfil do jornalista, porque tem um jornalista que é mais aberto, mais expansivo, mais de relacionamento, mas tem aqueles que são mais fechados, que gostam de ficar no mundinho deles ali, escrevendo, né, não fazem questão de se relacionar com as pessoas, e ele consegue fazer o trabalho dele sem ter muito relacionamento. Talento e tudo, exceto, né? Quando ele está entrevistando alguém, mas o resto do dia ele fica ali no canto dele. Quando você vai para uma empresa, o teu papel é muito mais relacional, principalmente na área de comunicação, né? Então você tem que se relacionar com gente da empresa o dia inteiro, o tempo todo. Então requer habilidades que a redação não te exige. Então, algumas pessoas se adaptam, outras não. Eu me adaptei muito bem. Eu acho que hoje também é um pouco diferente, assim, até a aspiração de quem faz jornalismo é diferente. Hoje as pessoas já veem isso como uma carreira logo de início. Na nossa muita diferença, época, eu ia dizer, mas isso há 20 anos atrás não era tão normal. Não, era rejeitado, né? Assim, tipo, assessoria... Era aquela rixa que tinha assessoria de imprensa e jornalista. Assessoria era uma coisa menor, era um espaço que ninguém fazia jornalismo para trabalhar em assessoria naquela época. As pessoas tinham aquele sonho do jornalismo mesmo, né? De ir pra rua, de ser correspondente, cobrir buraco, a gente falava, de cobrir buraco. Aquela coisa da aventura, assim, né? Que nem quem faz direito que quer ser criminalista, porque é aquela coisa mais emocionante. Sim, né? Quando a gente faz jornalismo, você quer ir pra rua. Eu lembro na Folha de São Paulo, quando... e era regional, né? Então, assim, a gente fazia de tudo. Na época existiam essas regionais, hoje acho que nem tem mais. Mas a gente fazia de tudo que acontecia na região. Então, você cobria cultura, você cobria cidade, você cobria rebelião, né? Você cobria tudo. E era muito engraçado, porque aí eu lembro um dia eu estava voltando, assim, com o motorista, fazendo uma pauta qualquer, estava voltando para a redação, e aí eu vi uma perseguição policial na rua, eu fiz o motorista começar a perseguir o carro. Por isso que a profissão do jornalista estava das mais arriscadas. Era isso que eu queria ser. Falei, vamos lá. E aí eu fui lá perguntar pro cara o que tinha acontecido. Gente, hoje eu falei assim, tá bom. Não passa lá, né? Eu quero ir pro outro lado. Mas é isso, tem muito esse sonho. E a assessoria não era um campo muito falado naquela época. E tinha um preconceito muito grande, né? Era um outro perfil de estrutura, era muito mais pro pessoal de RP. Mas as coisas mudaram, o mercado mudou, né? Até as possibilidades para quem faz jornalismo também são diferentes. Então, tem muito mais gente. Hoje eu vejo as pessoas que eu contrato, tem muita gente que faz jornalismo e já está indo fazer estágio em agência, assim, logo de cara. Daí vem até uma pergunta para você, assim, como que essa tua experiência como repórter, né, ajudou você pro mundo corporativo? Que no livro você comenta, né, que você participava de umas reuniões e a tua veia de repórter falava, nossa, ajuda? Ajuda bastante. Eu sempre acho que quem teve experiência como jornalista de redação
antes da assessoria, tem um lado mais empático ou um lado que entende mais o que é pauta, né? O que pode ser pauta. Eu acho que tem vários aspectos, assim, que eu acho que eu vejo que o jornalismo agrega para quem vem para o corporativo, né? Ou para a redação. Uma é a curiosidade do jornalista, né? Que é uma característica muito inata do jornalista. E isso ajuda muito quando você está do outro lado, né? Você fazer as perguntas certas, você saber desafiar o teu cliente, né? Porque eu acho que o nosso papel não é fazer o que o cliente pede para a gente fazer. O nosso papel é só advogado do diabo, né? É também questionar, né? É também provocar o cliente. É falar assim, não, mas por que você está fazendo isso? Mas o que está por trás? Por que nós estamos fazendo isso aqui? Onde a gente quer chegar? Então, o papel, o jornalismo, ele te dá um pouco dessa capacidade de fazer as boas perguntas, né? Eu vejo hoje, por exemplo, que eu tenho um trabalho muito consultivo, né, na agência. Saber fazer perguntas, às vezes, é mais importante do que dar o direcionamento, porque a pergunta faz o cliente repensar, né, ou pensar melhor sobre o que ele está fazendo. E tem um outro aspecto também que eu valorizo bastante, que eu acho que a gente perde o medo. Eu, muito jovem, como repórter, eu entrevistava pessoas muito importantes. Né? O valor econômico são grandes em jornais, em veículos econômicos, eu entrevistava presidente de empresa o tempo todo, eu entrevistava gente importante o tempo todo, ou mesmo na Folha, né, personalidades, políticos e tal. E isso te faz ter menos medo quando você está no outro lado. Você não se coloca de uma forma menos importante do que aquela pessoa, do que o teu cliente. Então, isso ajuda, eu acho, na postura diante do cliente, sabe? De você tratar de igual para igual. Quando você tem um papel consultivo, por exemplo, que é o nosso caso, que a gente atua de forma muito consultiva, você se coloca no mesmo patamar, né? Às vezes você vê a diferença. Quem fez jornalismo, por exemplo, de ter muitas vezes essa... eu, por exemplo, nunca tive medo das pessoas, porque eu sempre, né? Então, é isso. Às vezes eu viajava com meu marido, ele era executivo na época, e eu era muito, muito nova ainda. Eu te conheci quando você estava conhecendo o Luiz e você estava na Brasil Prévio, foi em 2004, né? Eu era muito nova, ele tinha um cargo, né, na época importante, então eu acompanhava ele em eventos muito importantes. Só que eu era muito mais jovem do que todas as outras mulheres dos outros executivos da empresa. Elas tinham a idade da minha mãe, eu tinha 27, 28 anos, e eu não tinha medo. Pelo fato de ser repórter, porque eu falava inglês, eu ia nos eventos fora, eu sentava do lado das pessoas importantes que estavam ali na reunião, dos clientes deles discutir, e tal. Falar, né? Os caras me adoravam, porque eu não tinha medo. Eu conversava com todo mundo. Você se intimidava. Eu não me intimidava, né? Então, eu acho que essa característica do jornalista também é interessante. Mas é isso, você tem que ter essa capacidade relacional. Se você é uma pessoa... muito fechada, aquele jornalista mais típico, assim, introvertido, acaba tendo mais dificuldade no ambiente, tanto no corporativo quanto em agência, né? E como é que é trabalhar com crises, né? Não dá para citar os clientes aqui, né? Mas como que é para você isso? Eu falo que, assim, por uma experiência própria, eu passei por uma primeira crise lá quando eu fui para a Joia Eventos. Trabalhei anos na Expo Money, nunca tive uma crise tão tensa quanto foi quando eu fui para a Joia Eventos lá e teve um evento envolvendo Globo, era preliminar da Draw, era envolvendo as Olimpíadas, Copa do Mundo, e foi uma crise que foi a primeira vez que eu me sacudi, assim, aquela reunião, que aquela mesa redonda, assim, um monte de gente, advogado, não sei o quê, escreve a nota aqui, vamos provar agora, e, assim, eu fiquei insegura, eu confesso, eu fiquei muito insegura, mas aquilo ali me ensinou muita coisa, né? Como que é para você hoje lidar com crise? Como que você... lida com o teu time né, tem gente que ainda não passou por isso, com o cliente, porque a comunicação é muito importante numa crise, né? É muito. A crise tem algumas coisas que são comuns, né, em todas elas, que é a necessidade de você ter uma resposta clara, ter uma resposta rápida, você ter um comitê de crise central, né, você... centralizar todas as informações nesse grupo, a antecipação das questões, você ter um Q&A bem trabalhado. Então, tem uma parte técnica da crise que ela é meio comum, né, para todos os projetos, mas cada crise é uma crise.
cada cliente é um cliente, porque crise envolve muito mais do que o técnico. Ele envolve a surpresa e ele envolve um componente emocional absurdo que varia completamente de empresa para empresa, de situação para situação. Então, a gente acaba, nesses momentos, tendo que fazer um papel de psicólogo, quase. É psicólogo. Eu estava essa semana lidando com uma situação crítica de um cliente, não era uma crise, era um M&A, mas também era muito crítico e tinha um potencial de virar crise. Então, tem muito desse trabalho, né, de preparação. E eu falava para o meu time, a gente tem que saber a hora de recuar, você tem que conseguir ler o teu cliente, entender como é que o seu cliente está emocionalmente, porque você precisa estar muito equilibrado para poder dar esse apoio para ele. Então, você está ali no técnico, a equipe está ali produzindo material, mas você tem que estar ali para acalmar. Falar assim, olha, você foi muito bem. Às vezes você vai falar assim, não vamos para cá, você bota a pessoa na linha, você bota o cliente na linha, você tem que ter esse papel, né, de ser firme, de ser consultivo, de ser o especialista ali, mas tem momentos em que você tem que entender, falar assim, agora eu não vou porque ele não tá legal, então eu vou daqui a pouco. Né? Então, você não pode ser... porque às vezes você está falando de um negócio, uma empresa de anos, da família e tal, né? São situações muito delicado. Muito delicadas, são situações que envolvem pessoas, riscos de comunidades. Então, a gente, um mapeamento de crise é um... E essa tranquilidade que a gente precisa ter, ela é muito importante no momento de crise. Né? Então, eu já lidei com crises bastante variadas, de empresas dos mais diferentes perfis, então desde crise internacional até crises, hoje uma coisa que acontece muito nas empresas, né, no dia a dia, assim, são essas crises comportamentais, né, então o comportamento inadequado de um funcionário, de um executivo, de um aluno, e aquilo viraliza, e aquilo impacta a empresa, e a empresa tem que responder, né, atitudes ligadas a preconceito de uma forma geral, racismo, homofobia, né, antissemitismo. Então tem uma série de questões que se tornam crises hoje, que não existiam no passado. Né? E essas crises são crises que envolvem uma questão emocional, humana muito forte. Ela vai muito além do técnico, vai muito além da explosão de uma caldeira, né? Ou um acidente que envolve morte de pessoas, ou envolve risco, né? Então, cada crise tem um perfil. Então, você tem a crise financeira, né? Você tem a crise de demissão, às vezes tem para você. E aí mas você tem a crise... que envolve questões legais, né? Você tem a crise comportamental, você tem a crise que é um acidente, você já lidou com todas, praticamente, já lidei, né? com várias. Deu check lá em várias. Com várias. A experiência traz a tranquilidade, né? Mas assim, tem muitas situações que eu também nunca vivi crise. Então você chega lá e você fala assim, você acha que eu também não tenho gelo na barriga? Claro que tenho, porque como as crises têm os seus componentes particulares, é muito difícil você chegar e você tá 100% certo de tudo. Você vai aprender junto também. Teve uma amiga minha que ela costumava falar, porque eu atendi hospital, né? Então o hospital também tinha toda hora, né, uma situação de crise, da chegamos grande. Então, assim, chegava primeiro na reunião e falava assim, já aconteceu antes? O que foi feito? Para a gente entender também, né, o que não fazer, o que funcionou, o que não funcionou, porque se funcionou, vamos no que funcionou, né? Mas esse antes também tem que ser o antes, tipo agora. Porque se foi antes 5 anos atrás, o mundo mudou. De redes sociais, né? O mundo mudou. Os perfis de crise, como as pessoas reagem a determinada crise, também mudou. Então tem coisa que 1 ano atrás gerava um grande problema, hoje já se lida de uma outra forma. Né? Então, assim... Tudo. Tem muita coisa que a gente está reaprendendo, né? E no mundo corporativo, a gente está reaprendendo, né? Por exemplo, cibersegurança. 2 anos atrás a gente trabalhou muito em crise de cibersegurança, porque as empresas elas têm muito a tendência de olhar para a crise de cibersegurança do ponto de vista operacional e muito menos do lado reputacional, que é assim o que são os dados
que estão sendo vazados? Uhum. Qual o impacto desses dados, né? Então elas olham muito assim, parou a operação, então a gente resolve, tem toda a parte técnica ali já, né? Já tem o plano de crise para aquilo, mas para a parte reputacional, não tem, né? 2 anos atrás, a gente trabalhou muito nisso. Agora, as crises de cyber já não têm dado tanta repercussão mais no mercado. Você vê muito menos notícia de vazamento de dados, porque isso já virou uma coisa quase corriqueira, né? Você já nem se importa mais quem vazou seus dados, porque você sabe que você já vazou tanto, de tantas formas. Então, aquela situação, então as crises mudam, as reações mudam. Então, esse aprendizado passado, ele serve para a tua bagagem, mas você tem que sempre olhar para o momento que você está vivendo, para a realidade daquela empresa. É claro que quando você está numa empresa, por exemplo, de varejo, que passa pelo mesmo tipo de crise quase todo dia, você pega um grande supermercado, hipermercado, cara, são milhares de clientes passando pelas lojas todos os dias. Então, é o mesmo tipo de risco que você tem. Sim. Né? Por isso dá para fazer um gerenciamento então, você tem um aprendizado. Né? Porém, existe um fator surpresa, porque assim, às vezes uma mesma situação se torna uma grande crise e às vezes não. Então você nunca sabe o tamanho do impacto que aquilo vai ter. Né? Eu tenho um caso que eu comento, que sempre nas minhas aulas, é que o Carrefour, por exemplo, né, quando teve aquela morte do cachorro, numa das lojas do Carrefour, o Carrefour foi massacrado. Eu não vou fazer o julgamento de valor do caso, né? Mas o Carrefour, como marca, como reputação, ele foi massacrado, porque teve a morte do cachorro pelo segurança terceirizado lá naquela situação. Uma semana depois, teve a morte de um jovem menino negro da periferia, no Rio de Janeiro, num outro hipermercado no Rio, no Extra. Aquilo foi notícia, mas não teve de longe a mesma repercussão que teve o caso do cachorro. E foi um menino que foi morto por um segurança dentro da loja. Então, assim... É como lidou com a crise? Nesse caso, eu não acho que é como lidou com a crise. Eu acho que é um mundo que a gente vive, instável, de redes sociais. Que um pode explodir, outro não. E um pode explodir, outro não. Quando você fala da questão dos animais, você tem hoje vozes... Sim, mas as pessoas, fortes nas redes sociais de defesa dos animais que causam um barulho muito grande. Vozes que defendem o menino pobre, preto de periferia têm um poder muito menor. Deveria ser maior, né? Deveria ser muito maior, mas foi que nem agora a crise no Rio Grande do Sul. O pessoal ficou criticando algumas pessoas que estavam salvando os animais e tal, mas as pessoas já tinham sido salvas também. Tem que pensar, né? Onde então, você assim, tá, né? E às vezes aquilo... Então, assim, quem imaginava que a situação com o cachorro ia dar a repercussão que deu, né? Se você está apoiando uma empresa na área de comunicação, você imagina que a situação da morte do menino vai ser muito mais escandalosa. Sim. E não foi, porque às vezes também depende do que está acontecendo na semana, depende do que está acontecendo pauta, né? no dia. Né? Esse fim de semana a gente estava numa situação de crise e aí morreu o Silvio Santos no fim de semana. Sim, daí parou tudo, né? Parou tudo. Eu não posso nem falar isso, porque é feio, mas assim, aquela situação que você fala, bom, agora tem uma notícia muito mais impactante e isso pode impactar a nossa notícia. Não, com certeza, é isso. Às vezes falar alegria... Porque a redação foi inteira para a cobertura de um fato que é mais importante do que aquele. Às vezes não tem nada no dia acontecendo e a tua notícia... E como explicar isso para o cliente? Porque é isso, não dá, né? Que nem a cobertura, às vezes você fala assim, caiu a pauta de TV porque aconteceu com... Estava tudo marcado. Sim, mas... tudo pode acontecer, né? Explicando, insistindo. Esse trabalho que você tem, fazendo media training constante, sempre que você tem uma situação, você antecipar para o cliente. Eu acho que isso é sempre importante, isso a gente sempre procura fazer. Não é que você está jogando água na expectativa do cliente, mas você sempre fala assim, olha, a gente vai fazer, nós vamos dar o nosso melhor aqui, mas pode acontecer isso, isso e isso. Então, se acontecer, o cliente, pelo menos, ele já está mais avisado. Né? Ele falou, a gente vai dar, mas você sabe que a gente não tem controle. Você sabe que a gente não tem controle sobre qual vai ser o título da matéria. O jornalista não está lá para copiar o nosso release. Então, assim, ele não está lá para nos agradar. Né? Então, é bater na tecla e educar o cliente sobre como funciona a imprensa e qual é o papel da imprensa. Sim. Né? O papel da imprensa não é agradar a empresa, é fazer um serviço para o seu leitor, né? Para a sociedade.
para o seu público específico, dependendo do veículo. Mas não é fazer o que a empresa quer. Mas tem cliente que é muito mais difícil de entender. Não, eu tive cliente já que, assim, internacional, que pedia matéria pro jornalista. E assim, você fala assim, não, imagina. Todo mundo sabe que não se pede matéria pro jornalista. E eu passei vergonha com isso, porque pediu. Então, assim, por isso que o media training, né, tem que reforçar. E além de falar como funcionam as regras do jogo, né, as pessoas acham às vezes que o media training também é só treinar a pessoa para dar entrevista coletiva, que nem aquele jogo de futebol, né? A pessoa acha que é isso, treinar o executivo. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, qual é a importância de ter um porta-voz da empresa, né, treinado, capaz para tanto uma situação institucional quanto para um momento de crise. É fundamental, né? É fundamental. E o media training, ele vai muito além do relacionamento com a imprensa, né? É claro que a grande missão dele é explicar, porque eu acho que não só treinar. Eu acho que um dos papéis importantes do media training é fazer com que o cliente entenda quem é o jornalista e qual é o papel do jornalista. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas falando sobre as matérias, falando sobre o jornalista de uma forma de que não sabe direito como é que as coisas funcionam e qual é o papel do jornalista. Ah, mas a imprensa escreve o que ela quer. Não, cara, a pessoa tem uma responsabilidade, ele tem uma linha editorial, ele né? tem uma linha editorial, ele tem um compromisso, né, ético, ele tem um compromisso com o outro lado. Tô defendendo, às vezes tem hora que... Quem é o certo, né? Às vezes é difícil, né? Tem hora que eles não ajudam a gente a ajudar, mas... mas pelo menos é o que tá lá, né? Mas é o que tá lá, entendeu? O jornalista, ele tem a prerrogativa de ter que ouvir o outro lado, ele tem a prerrogativa de não necessariamente acreditar em tudo que a empresa tá falando para ele tem a prerrogativa de ouvir outras pessoas também sobre aquela informação que você acabou de dar, e trazer uma informação que às vezes você não concorda, mas é uma visão de um terceiro sobre o teu negócio. Então, assim, explicar para o cliente como é que funciona a imprensa, como é que é essa rotina, quem que é o jornalista. Isso também eu acho que é uma das partes, é tão importante quanto o treinamento. E o treinamento em si, do como falar, né, ele também é muito interessante, porque, assim, além de treinar, de você colocar a pessoa numa situação difícil e tal, ele ajuda muito a quebrar a arrogância de determinados clientes. Porque a falta de confiança, ela é tão ruim quanto o excesso de confiança. A gente vira e mexe, tem pessoas que acham que sabem muito falar com a imprensa, e o treinamento serve para a pessoa sair dali e falar assim, peraí, eu acho que eu ainda tenho um pouco de lição de casa para fazer. Eu já vi muito não é bem a assim. pessoa assim, nossa, eu tinha uma outra ideia, né? Porque não eu sou não é bem especialista assim. nesse assunto, eu acho que eu sei tudo, mas eu não sei usar, por exemplo, um gancho. Se você precisa falar, né? Isso é uma coisa que o media training dá muito também, um gancho, fazer de um jeito muito tradução para leigos, né? Porque assim... vai falar com um jornalista de uma área que ele não é especialista, jargão, é generalista, né? Exato. Mas essas pessoas que têm muita confiança, que já deram muita entrevista, assim, de empresas grandes, que às vezes eu vou fazer media training, são os mais desafiadores, porque eles acham que são muito bons. Já fiz não sei quantos media trainings, e eles adoram dizer, eu fiz o media training com Carlos Tramontina, eu fiz o media training com não sei quem, eles adoram essa marca, né, o nome do jornalista com que eles fizeram. Eles sempre querem. E aí eles acham que, por isso, eles sabem muito. E aí o media training serve muito para a gente provocar isso, fazer ele sair desconfortável. Falar, se o cliente saiu de um media training achando que ele sabe tudo, o media training não foi bom. Ele tem que sair desconfortável. Ele tem que sair dali sentindo que ele tem uma lição de casa para fazer. E sempre sai. Sempre sai. Pelo menos dos que eu participo. Assim, não tem uma vez que ele fala assim, tem que ter humildade. Eu preciso treinar. Tem que ter humildade, ele precisa entender. Aí percebe que tem desalinhamento no discurso entre os diretores. As mensagens chaves também. Que as mensagens não estão alinhadas. Sempre saem cheio de lição de casa ali. Eu já fiz treinamento de crise para empresa muito grande, empresa assim, que é benchmark assim, em tudo, em que o treinamento de crise com a alta liderança e com o conselho de administração, já fiz treinamento de crise para conselho, em que foi um desafio muito grande para mim, porque eu falei, cara, uma empresa como essa, como é que eu vou fazer o treinamento para conselheiro, né, que não é a pessoa que está liderando a operação, né,
E eles saem dali cheios de lição de casa. Porque aí você começa a ver que tem coisa que você não previu, entendeu? Você não sabe. Quando acontece uma crise, e o conselheiro, por exemplo, é o fundador da empresa, o dono da empresa que não está na gestão, mas está no conselho, até onde ele se mete na crise? Quem vai falar? Quem vai falar? Quem vai falar? Porque ele vai ser muito procurado. Ele vai falar? Para quem? Quem que vai liderar a discussão sobre a crise dentro do conselho? Isso é uma coisa que normalmente ninguém discute, né? Então ele vai falar, ele não vai falar? É o presidente que vai falar? E se acontecer alguma coisa com o presidente? Né? A gente teve muitas situações de casos de corrupção, que a gente teve prisão de executivo e tal. E aí como é que o conselho entra? Quem entra? Né? Então, tudo isso é muito. E às vezes muito você também está trabalhando fazer. uma pauta, uma agenda positiva, por exemplo, e você não pode colocar a mesma pessoa que você está numa agenda positiva da empresa para lidar com uma crise, Para né? liderar a crise. Então, isso também, às vezes, a empresa não tem uma noção que você não pode pôr um nome, né, de um executivo lá numa situação de crise, né, ou responder por nota. Então, tem muita coisa que precisa ter uma experiência para fazer, né? E eu acho que tem uma coisa importante de crise que a gente tem que observar como profissionais de comunicação, é que a crise é o momento que as empresas mostram de verdade os seus valores. Se aquilo que ela prega é aquilo que ela realmente faz, sabe? Então eu fico muito feliz, muito satisfeita quando eu estou gerenciando uma crise com a alta liderança da companhia e eu vejo que eles estão realmente preocupados com as pessoas. Porque eu já participei de situações que, assim, você fala assim, agora eu entendi. Era só para inglês ver. É só para inglês ver. Né? Então, a crise, porque a gestão da crise é apagar incêndio, né? A coisa mais importante é a preparação. Então, assim, e aí você tem vários elementos. Um dos elementos importantes quando você fala de crise é a construção da reputação. Né? Então, é uma coisa que se constrói ao longo de muito tempo. Então, tem uma série de práticas, uma série de aplicações que você tem que fazer ao longo do tempo para você ter uma quase que um fundo ali, né? Quase que um fundo, né? Que você tem uma fundo de reserva, né? É um colchão reputacional ali para te proteger, né? Porque você não vai conseguir construir relacionamento, você não vai conseguir mapear stakeholders, você não vai conseguir fazer a sua lição de casa na hora que a crise estourou. Né? Então, quanto mais preparado você tiver, mais você consegue antecipar, né? Mitigar riscos que você consegue já mitigar antes da crise acontecer. Né? Esses treinamentos de crise são muito importantes para identificar a gap, porque aí quando a coisa acontece, a coisa está muito mais fluida, muito mais azeitada. Você sabe quem que você vai ter que chamar, quem é o advogado que cuida disso, quem é a consultoria, como é que você age, quem entra no comitê de crise, quem não entra, né? Tem os processos. Então, quando você faz a sua lição de casa antes, né, mapeia os riscos com muito cuidado, você reduz o risco de determinadas crises de uma forma bem intensa e, ao mesmo tempo, você facilita, né, a fluidez e a capacidade de resposta e o resultado durante a gestão da crise. Vocês veem o poder dessa mulher? A bagagem, olha isso, gente, é uma aula, é sensacional. E daí, vamos entrar num assunto, né, que eu comentei antes, que é a questão da síndrome da impostora, né, porque eu falei, a minha saúda a sua impostora, né, que mora na gente. Ela e você tá sempre aqui, né, e no livro você fala até sobre isso, né. Como que você lida com isso hoje, né? Porque você descobriu, né? Porque a gente começou a entender que é isso. A gente às vezes acha que a gente é um fracasso, né? Eu tenho muito dessas coisas. Eu falo assim, nossa... Ainda vou me descobrir, né? Ainda vão descobrir que eu sou uma farsa, né? Ainda vão descobrir que eu sou uma fraude, sempre. Ainda vão descobrir. Eles estão achando que eu sou inteligente, mas eu não sou. Por que, gente? Assim, por quê? As mulheres são assim, por quê? Me conta que você estudou muito. E aí eu vou fazer até um corte. Assim, ó. Conheço a Roberta há mais de 20 anos. Quem nos apresentou foi a Patrícia Maldonado, nossa amiga em comum. E assim, muita história, né? Porque a Rô, eu conheci ela e assim, ela é uma inspiração para mim, ela sempre me dá conselhos, que eu amo. Agora ela tá dando mentoria, eu falei, dá uma mentoria para mim, né? E assim, eu lembro que quando você tava grávida, eu não lembro só se era da sua primeira filha, a segunda filha, que você tem 2 filhas agora, são moças, adultas quase, né? Adolescentes, maravilhosas. Sim. Você tava grávida e você tinha um trabalho para entregar para uma revista, né? Que você estava fazendo, e você me pediu ajuda, né, para fazer uns guias, não sei se você lembra, e eu ficava assim, nossa, mas como ela é boa, gente, como ela, ai, nossa, eu quero aprender
correr com ela. Tá vendo? Tá vendo? E você talvez estivesse preocupado com outras coisas e eu tava ali, nossa, mas será que eu vou conseguir entregar a qualidade que ela quer? A síndrome da impostora realmente é algo que a gente passou a... Eu descobri que isso tinha um nome, né? Acho que todos nós, né? Descobrimos que isso tinha um nome mais recentemente. Eu entendi essa coisa da síndrome da impostora e quando eu li aquele livro da Sheryl Sandberg. Sim, eu tava procurando o nome dela, né? Que é o Faça Acontecer. Faça Acontecer, que é a executiva do Facebook. É muito bom esse livro. E aí, quando eu li esse livro, eu me identificava tanto quando ela falava as coisas. Ela falava justamente isso. Eu tenho a sensação que eu sou uma fraude, que as pessoas ainda vão me descobrir. E eu falava assim, cara, é exatamente o que eu sinto. A gente tá ali, tem poder, tem base, tem estudo, e mesmo assim a gente se questiona. Tem, porque a gente vive numa sociedade, Cris, que ainda nos coloca num lugar menor. Né? Quantas reuniões você participou em que você não foi ouvida por ser mulher, sim, entendeu? Sim. Então não é que a gente não tem essa capacidade, ou que a mulher é mais frágil, ou que a mulher é mais sensível. É que a mulher, cara, vem num histórico de batalha para conseguir ocupar o seu espaço muito longo. Muito longo. Quantas reuniões eu participei de estar cheio de homem e ninguém olhar para mim? Entendeu? E que assim, que quando um homem fala, todo mundo para ouvir, você começa a falar, todo mundo fica falando em paralelo ao mesmo tempo. Ou aquelas frasezinhas porque eu tenho menos contribuição para fazer do que a pessoa que estava do meu lado, não necessariamente, entendeu? Mas as pessoas param para ouvir um homem e ficam falando em paralelo, um bochicho quando uma mulher está falando. Isso até hoje. Então, assim, a gente vem de um histórico que nos coloca nessa insegurança, entendeu? É uma insegurança que foi colocada na gente. Então, você tem que trabalhar muito isso para você se fortalecer. Tem gente que é mais pé no peito, que já tem um perfil mais pé no peito. A Paty, por exemplo. A Paty adora. Aí eu fico conselho para ela, ela passar. Ela é mais pé no peito, mas assim... Touros, sai chifrando pra cima, né? Tem muita gente que é assim, mas assim, a maioria não é. Então, acho que a gente você é muito mais cuidadosa, mais polida, né? De falar, sempre foi, né? Uma coisa assim, né? Mas é isso, é um sentimento, né? É você achar que você não é capaz daquilo, né? Então, foram muitos momentos da minha vida, e até hoje, né? Trabalhando numa empresa internacional. Quando eu entrava naquelas reuniões internacionais com gente do mundo inteiro, eu falava assim, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. E eu falo isso muito pro meu time, sabe? Para entender o lugar, mesmo quando eu tô dando feedback, quando eu tô conversando com eles, eu gosto de contar que eu também tô nesse lugar hoje de maior segurança, mas porque é um trabalho, porque sou mais velha do que eles e fui trabalhando mais isso ao longo do tempo. Mas eu tive essas mesmas inseguranças. Aquela expressão que o inglês usa muito, né? I've been there, né? Eu já tive. I've been there. Assim, tá tudo bem, tamo junto. E esse livro até surgiu por isso, até vale a pena comentar, porque era um grupo de WhatsApp de mulheres. E aí, nessa troca... esse livro aqui, né? De mulheres... Inclusive, assim, muita gente que era lá do programa do PEDEC, né? Tem várias. De mulheres, várias. Né? Era um grupo de mulheres executivas, empresárias, profissionais liberais, bem-sucedidas e tal, que trocavam experiências, né? Era um grupo mais de acolhimento, assim, de conversas e tal. E aí surgiu a ideia de escrever esse livro justamente porque a síndrome da impostora surgiu numa conversa. E aí a gente começou a ver o quão comum ela era. E aí muita gente começou a falar sobre isso, mulheres muito poderosas. E aí a gente começou a ver que quando a gente... E aí a ideia do livro foi essa, de mostrar um pouco as nossas fragilidades. E eu procuro fazer isso, é o meu jeito, nem todo mundo gosta de abrir as suas fragilidades. Foi muito difícil escrever esse livro. Então, eu reli hoje essa parte do teu capítulo e a gente entra numa história de vida, né? E você tem, uma história de vida e tanto, né, Rô? Foi muito difícil. Com o envolvimento da questão feminina, né? Mulher, tua mãe, você superou, né? E nem sei, assim, se você quer falar um pouco disso, mas talvez vamos falar da Roberta. Posso falar? Não, isso faz parte de mim e eu falo com muita tranquilidade. Quando a ideia é que você tem que escrever uma autobiografia, contar alguma coisa sobre você, mas não é para fazer um currículo profissional. É falar alguma coisa da tua vida,
É um TED, né? Eu lembro. É um trechinho, né? É Um curtinho, algumas páginas ali para você resumir a tua vida. Então eu falo assim, que recorte eu vou fazer? E esse exercício é muito interessante que eu recomendo para as pessoas, independente de publicar ou não. Escreve um capítulo assim sobre você. Cara, foi tão forte para mim. E no começo eu me arrependi tanto. Demorou para conseguir. Assim, eu não vou. Por que eu fui aceitar fazer isso? Você escreve muito, né? Você fez ghostwriter de livros, tudo, né? Mas falar sobre o outro. Falar né? sobre si é muito mais difícil. E eu falava assim, que recorte da minha vida eu vou escolher? Que passagem eu vou escolher para trazer para cá, né? E aí eu começava, escrevia, apagava. E aí eu falei, bom, em algum momento eu comecei a escrever, né? Claro que isso é um recorte também, né? A gente não consegue colocar tudo, obviamente. Mas aí eu falei assim, bom, eu acho que eu achei aqui uma linha que eu nunca tinha pensado sobre ela, da linha do tempo de como o feminino e a minha relação com as mulheres e a minha relação com a minha família conduziu a minha trajetória. E aí eu escolhi isso, até porque a gente estava falando de mulheres. Costurou, é um fio condutor. E aí eu fui costurando, porque a minha mãe é uma referência na minha vida. Né? A minha mãe sempre foi a minha maior referência na minha vida. E a minha mãe faleceu em 2019, né, de câncer, foi uma... Super foram jovem, 6 né? meses de tratamento entre a gente descobrir e ela morrer. Então, assim, isso foi um impacto na minha vida transformador. Foi um momento em que eu achei que que estava bom para mim, sabe? E aí eu fiquei muito mal. Eu sofro disso até hoje porque não tem explicação. Minha mãe era a minha melhor amiga, era a pessoa que mais... Eu vou tentar não me emocionar aqui. Não, eu já tô aqui, né? Eu já tô aqui. E ela era uma pessoa muito presente na minha vida, na vida das minhas filhas. Você tinha as filhas pequenas, crianças, né? E a minha mãe era aquela... Minha mãe morreu com 67 anos. Muito nova. Ela era aquela avó que descia no papelão, na grama com as crianças, assim, no morrinho de grama. Ela viajava com a gente, era realmente muito presente. E aí a minha mãe faleceu em 2019... e eu fiquei, obviamente, né? Desestruturada completamente. Só que aí, em 2020, em fevereiro de 2020, eu fui fazer um exame de rotina e eu descobri que eu estava com câncer. E aí eu estava com linfoma e assim, eu ainda estava vivendo o luto intenso da morte da minha mãe. E aí foi esse momento em que eu falei assim, cara, eu não posso me entregar. Porque você estava numa depressão. Porque assim, eu pensava, né? Falei assim, como é que eu vou contar isso para minha família? Eu não posso derrubar minha família ainda mais. Então aquilo me fortaleceu de um jeito. Eu achei assim, eu tirei força das cinzas, literalmente. Eu tirei força das cinzas e eu encarei o meu tratamento. Claro que eu também... claro, né? Não, mas é claro que ajudou o fato de eu ter descoberto no começo, de eu ter tido o privilégio de ter um atendimento muito rápido e ter um prognóstico positivo, né? O linfoma que eu tinha, ele tinha uma chance de cura alta, então depois que quando eu descobri que, né, o prognóstico era positivo, isso aliviou, mas assim, eu perdi o cabelo, não é uma coisa assim tão simples de passar por isso, né? Tendo passado pelo que eu tinha acabado de passar, quer dizer, eu tendo que voltar à consulta de oncologista, ir para o hospital de novo. Né? Minha mãe ficou 3 meses dos 6 em hospital. Então, assim, eu tenho que voltar para o hospital de novo. Você teve que passar o que ela passou. Eu fazer quimioterapia, eu fazer radioterapia. E aí, eu tinha que estar muito forte, porque meu marido precisava estar bem, minhas filhas precisavam estar bem. E o que eu mais pensava foi assim, cara, E aí voltou aquela coisa da minha mãe, falou assim, as minhas filhas precisam de mim. Mais do que eu precisava da minha mãe. Você nem precisava mais dela, né? Porque você já era uma mulher... E você sofreu, imagina. Porque aí eu peguei meu luto, joguei de lado e falei assim, eu vou encarar. E aí eu encarei isso de uma forma bastante otimista, eu acho que isso ajudou muito e minha família é incrível, né? Então tem esse episódio que eu conto também, que foi difícil. Nossa, imagina, trazer isso para essa história, mas é uma história que marca assim uma virada de chave mesmo. Uma mudança na minha vida, em mim, no que eu sou, nos meus valores, no que eu valorizo na vida, fundamental, assim, né? Então não tem como não trazer isso.
E aí a história vai trazendo todos esses elementos das mulheres com quem eu trabalhei, as mulheres que me inspiraram, e aí eu comecei a me envolver, me tornar, né, uma mulher muito mais feminista, né, entender essa luta. Não é a questão da vitimização, muito pelo contrário, é você entender que essa luta é importante, né, que essa luta é importante, que as mulheres precisam estar juntas, precisam estar puxando, e aí o conceito desse livro eu acho legal por isso, né, porque a gente está aqui para ajudar as umas às outras e puxar umas às outras e fazer pontes, né? Então, eu uso muito toda essa rede de relacionamento que eu fui construindo ao longo da minha vida, hoje, para fazer pontes, para ajudar as pessoas, para ligar as pessoas, né? Então, eu falo assim, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é super especialista em ESG, sustentabilidade, trabalha com isso há 20 anos. E ela usava muito o Capital Reset, ela usa muito o Capital Reset nas aulas dela, que ela dá aula em vários MBAs, tal, Cristina Naum. E ela é brilhante, né, Cris? E ela usava direto o Capital Reset, e um dia eu comentei com ela que eu conhecia a Vanessa Dash, que é a fundadora do Capital Reset, sim, que foi do Valor, né, a gente trabalhou juntas lá. E aí... Virou colunista lá. E aí eu falei pra Cris, eu vou te apresentar a Vanessa. Marquei um almoço, apresentei as duas. A Cris montou um curso junto com a Vanessa de ESG para o Capital Reset. Ai, que demais. Então, isso me dá uma satisfação tão grande. Então, além das questões profissionais, os relacionamentos que eu fui construindo e essas ligações, todos esses grupos de mulheres que eu participo, entrei em um monte de grupo de mulher. E aí eu procuro fazer muito, assim, usar essas relações, ajudar as pessoas de forma genuína, sabe? Porque eu acho que é isso, né, Cris? Nossa, o que você já fez por mim? Você não vai nem lembrar, mas quantas pessoas você já me apresentou e clientes, né? Tipo a Flex, na época que o Topazio agora é prefeito lá de Santa Catarina, que foi o Zé, né, que nos apresentou, que hoje você tá com ele também num projeto, né, como consultora, mentora também. Não, o Zé Eduardo... É isso, são relações, conexões e conexões genuínas, né? Porque relações têm que ser verdadeiras. Eu vou até aproveitar, eu queria te fazer até uma pergunta, porque assim, você sempre recomendou, né? Por que você sempre me recomendou? Agora eu não falando de mulher, uma apoia a outra, assim, né? Porque você já me indicou vários clientes, eu já atendi até seu marido, né? Já, porque assim, a gente indica uma vez. Se der certo, a gente indica de novo. Se não der certo, a gente não indica de novo. Né? Eu já indiquei amigas que não funcionaram, que eu não indico mais, porque a gente tem uma responsabilidade quando a gente indica alguém. Sim. Né? Então, a primeira vez que eu te indiquei foi provavelmente porque eu precisava, era alguma coisa que eu não conseguia fazer, ou foi aquele mesmo, eu nem sei qual foi a primeira coisa. Você pediu uma indicação de uma agência. E aí eu te indiquei, porque eu sei que você faz isso muito bem, você tem uma agência, né, que é menor, porque a minha agência é uma consultoria grande, ela é mais cara, então tem projetos que não são do nosso perfil. Sim. E aí eu falei, cara, é o perfil da Cris. E você sempre entregou muito bem, com muita qualidade, você entende muito de assessoria de imprensa, né? Você tem muitos relacionamentos, você é séria, você é ética, tem responsabilidade. Então isso me faz confiar. Então sempre que vem eu passo para você, porque eu acho que você entrega... Quando um trabalho mais de imprensa, mas aí e também... os feedbacks que eu tive das pessoas que eu te indiquei sempre foram bons. Se não fosse, eu não teria te indicado mais, né? Porque a gente é assim, a gente não vai queimar as nossas relações. Claro. Né? E sempre funcionou muito bem, então eu confio super no seu trabalho e vou continuar indicando. Elogio, mas ela também puxa minha orelha, né? Ela vai lá e comenta, mas assim, o que eu achei muito legal, que as oportunidades que você já me deu de aprender, né? Sobre o PDEC, por exemplo, entrar no BGC, fazer o programa lá do PDEC, depois a Cláudia Pita, que virou uma cliente, hoje eu sou voluntária para um programa que ela criou de mediação, então a gente vai se conectando de uma forma, né? E aí você vai entrando, né? E cada vez que a gente entra num universo novo, o nosso leque de contatos se amplia, né? E aí a gente vai... E aí uma vai ligando outra, que nem você falou. O Zé Eduardo, eu trabalhei com o Zé Eduardo na Brasilprev lá atrás, em 2004. Quando eu saí do Valor, eu fui para o Brasilprev, né? Eu fui trabalhar como coordenadora de comunicação e o Zé era diretor de marketing. E aí a gente manteve contato e agora o Zé estava no Comitê de Sustentabilidade do Instituto Reciclar, que é uma ONG maravilhosa, voltada para a educação e capacitação e empregabilidade de jovens. E aí o Zé me chamou
para trabalhar com ele nesse comitê. Eu e a Cíntia, que também tinha trabalhado com ele lá atrás, e são pessoas que ele confia de ter trabalhado com a gente lá atrás. Sim, porque eu sim, não tinha mais 20 trabalhado anos. com o Zé, né? Mas ele Não, tem mas ele essa sempre te referência. pede, né, essa referência, indicação e tal. E aí a gente tem uma relação legal, e ele me levou para lá, e aí o Reciclar é um outro universo também maravilhoso que eu me envolvi, né? E assim vai indo, essas conexões. E aí, naturalmente, essas conexões voltam pra gente. Então, assim, voltam muitas vezes quando eu preciso de alguma coisa pro meu trabalho, né? Quando eu preciso de alguma coisa pessoal, vai ampliando as nossas relações, né? Quando é genuíno, né, ele funciona, né? Quando é genuíno. Aí Quando esses não relacionamentos, porque as pessoas acham que construir relacionamento, eu falo muito disso, né, que é tempo, e também o relacionamento é aquilo que nem um relacionamento pessoal, amoroso e tal, tem que ter uma troca, né? Se não tem só de um dos lados, não é um relacionamento. Não é. E você tem que estar sempre ajudando as pessoas sem esperar nada em troca. Isso é uma boa também, né? Você faz porque você faz a sua parte, você faz aquilo que você acha que você está fazendo melhor. E tudo bem, porque você ficar também esperando, você fazer com intenção. Até pro jornalista, né? Você não, te ajuda ajudei com numa pauta, daí intenção. você quer cobrar outra coisa. É claro que quando você está em relações comerciais, também não você inocente, você também tem um interesse ali, né? Quando você está, estou buscando, estou prospectando o cliente, eu tenho interesse, né, em usar as minhas relações, porque eu quero ganhar um cliente novo, faz parte. Mas eu acho que o que fica mesmo, as relações que a gente constrói, são as relações de verdade. São aquelas pessoas que trabalharam com você, que sabem como você trabalha, né? É aquela pessoa que você não pediu nada em troca e você ajudou no momento que ela precisou. Ela nunca mais vai esquecer de você. Você nem vai lembrar que você ajudou ela, mas ela não vai esquecer que você ajudou, né? Quando ela precisava, quando a pessoa não estava em nenhuma empresa, e você foi lá e foi tomar um café, e almoçou, e trocou ideia, porque você não tinha interesse em nenhum de tirar nada dela dali, né? Você só foi trocar, só foi conversar, fez uma conversa leve. Pessoa, né? E me fala um pouquinho do teu trabalho, porque da última vez que a gente se encontrou, você falou muito do teu trabalho de mentor, o quanto isso era uma coisa que estava te trazendo uma gratificação grande. O que você tem feito hoje? Que você estava em 2 projetos que você estava como mentorando, né? Mulheres. A mentoria foi um presente que eu ganhei nos últimos anos. Assim. Foi uma coisa que eu nunca tinha feito, e eu acho que eu também talvez não tivesse maturidade ainda, experiência para fazer. Então as coisas você tem que construir para chegar no seu momento, né? Mas foi a Cris Naum, essa minha amiga, que me convidou para participar do programa que ela já estava como mentora, que é o do Mulheres do Brasil. Né, Mulheres do Brasil é um grupo fundado pela Luísa Helena Trajano, e eles têm lá um recorte um comitê de igualdade racial. Acho que a Cris quer, que a minha cliente, ela participava isso, também, aí dentro desse comitê de igualdade racial, eles têm um programa de mentoria para mulheres em posições de média liderança nas empresas, né? Ascensão, de mulheres, para que elas vão para o topo. De mulheres negras, né? Então, mulheres negras em cargos de coordenação, de gerência, mas não necessariamente empresas grandes, enfim, para ajudar a impulsionar essas mulheres nas suas carreiras. E aí eu comecei a fazer mentoria. Eu nunca tinha trabalhado com isso, então assim, eles dão uma capacitação, tem uma metodologia, você tem que fazer o trabalho direitinho. Eu não sabia também se eu ia saber fazer isso, mas, gente, é tão bom. É uma troca tão legal, porque não é uma coisa que você só dá. Você aprende tanto, você cresce tanto. Os feedbacks de você conseguir transformar um pouquinho que seja a vida de uma pessoa é tão gratificante. E eu fiquei completamente apaixonada pela mentoria, pelas minhas mentoradas. Conheci mulheres incríveis, incríveis, de lugares diferentes do Brasil. Isso, assim, maravilhoso. Uma do Rio Grande do Sul, inclusive, maravilhosa. Tinha uma da Bahia. Outra do negócios, assim, algumas com negócios, outras executivas. Trabalhos diferentes. Aí tinha gente que trabalhava na empresa de cosmético, tem gente que tem a própria empresa, tem gente que era da comunicação de grandes empresas, né? E aí eu fiquei apaixonada pela mentoria, e aí foram surgindo outras. E aí surgiu também, a Cris me chamou tinha um programa do Gerando Falcões, que também é uma ONG bem importante aqui em São Paulo, e essa foi, para mim, a mais transformadora, que era uma mentoria para lideranças comunitárias. Que aí é diferente, porque aí não é para o indivíduo, é para o líder comunitário.
E essa eu falava assim, gente, será que eu sou capaz? Lá vem a síndrome da Lá vem impostora. assim, o que eu vou... Bom, vamos lá, me inscrevi. E aí, quando eu vejo o perfil do mentorado, eu tremi na base. Porque era um líder comunitário de Macapá, que tinha uma ONG, uma região muito carente lá, de comunidade de Palafita, lá no Amapá, e com questões muito importantes de violência, de exploração sexual, de gravidez na adolescência, e eles tinham um projeto lá. E aí, quando eu vi, eu falei assim, gente, o que eu tenho para trocar, para ajudar, para ensinar para essa pessoa? Porque, assim, é um universo completamente distante do meu, Sim. né? É uma região do Brasil que eu não conheço, Uhum. né? Muita ignorância da minha parte, mas eu não conhecia. O Brasil é enorme, não tem O como Brasil é ajudar. muito grande e eu falo assim, gente, como é que eu vou ajudar, né? Também tinha uma metodologia, tinha todo o processo, porque esse era muito para ajudar também na gestão da ONG. Uhum. Então não é só de comunicação, né, que você acaba atuando, né? Você acaba olhando uma visão meio que executiva mesmo da... Sim, nessa eu ia trazer muito a minha experiência de gestora, de sócia de agência, né? De sócia de hoje ser uma executiva e não só uma profissional de comunicação. Sim. Só na comunicação eu não acho que eu não teria essa capacidade. Acho que tem que ter uma visão de gestão de empresarial. Pessoas, empresarial, tudo. Empresarial e de pessoas. E aí eu conheci esse cara, que é o Neto, que é um pastor batista fantástico. Um cara fantástico. Que virou meu amigo. E foi tão bacana esse processo. Foi tão bacana. Eu aprendi tanto com ele. Você fez a diferença nele? Eu aprendi tanto. Não, eu aprendi tanto com ele e eu acho que eu consegui contribuir também, porque até hoje a gente se fala, ele me manda as coisas, ele me conta o que ele conseguiu fazer, né? Como ele conseguiu se organizar. Porque às vezes a pessoa ela tem toda a capacidade, mas ela falta um apoio ali para ela se organizar melhor. Um toquezinho, né? Eu quando faço as mentorias, eu falo assim, a coisa assim, você fala, às vezes a minha provocação ajuda a pessoa a chegar no caminho, né? É isso. Às vezes são coisas muito simples, assim, de ajudar a pessoa a colocar foco, né? Organizar melhor seus processos. Então a gente fez a mentoria acabou e eu continuei em contato com ele, eu continuo ajudando lá sempre que eu posso. E são coisas assim tão sensacionais, porque chegou no Natal, no fim do ano, eu fiz uma doação lá para eles. E é um valor que aqui em São Paulo, no ambiente que a gente vive, é um valor que é tão... Não é que é pouco, mas assim... Pra vida, né? Pra vida, e assim, né, é um valor que às vezes a gente gasta num supermercado bem feito, sabe? E aí eu transferi esse valor para ele, e aí depois eu recebi uma mensagem dele falando que esse tinha sido o melhor Natal das crianças lá. Gente, mas eu chorava tanto. Sabe, quando um negócio que muda a tua vida, porque você começa a entender de outras realidades, sabe? De olhar para o Brasil de uma outra forma. Então, tira a gente da bolha. Esses processos, esses projetos de mentoria, de projetos sociais, me tiram da bolha. E isso é a coisa que eu mais queria, porque eu tinha muita vontade de ajudar mais. Sim. Eu sempre me cobrei muito. E às vezes a gente não sabe como ajudar, mas às vezes... Eu sempre me cobrei muito por achar que eu fazia pouco, assim, eu só ajudava dando dinheiro. E eu queria fazer mais, mas ao mesmo tempo eu falava assim, gente, mas eu não quero abrir mão do meu fim de semana com a minha família. Sim. De fazer trabalho social, né? Eu tenho uma amiga, que é a Patrícia, que trabalha comigo, maravilhosa, que ela é voluntária do Amigos do Bem. Cara, ela faz uma coisa que eu não consigo fazer, assim, ela passa o fim de semana inteiro, ela tirou férias para ficar uma semana inteira organizando a festa que vai ter do Amigos do Bem, ela arregaça a manga, ela vai lá vender castanha no supermercado como voluntária, é maravilhoso isso que ela faz, mas eu não conseguia me ver fazendo isso, eu falei assim, eu preciso achar um jeito de contribuir. Tem que encaixar na tua agenda, e você conseguiu ajustar a tua agenda. E a mentoria foi uma coisa que não foi só uma questão de agenda, foi uma questão de achar a forma que eu curti mais contribuir, sabe? Que toma menos tempo da minha agenda, de fato, mas que traz um valor, assim, para mim também tão grande. E acho que cada um acha o seu, né? Esse funcionou para mim, e aí toda a experiência que eu tive até agora é o que me permite hoje conseguir ajudar as pessoas.
E aí tive 2 mentorados, tive um outro também no interior do Rio Grande do Norte, numa região lá do Seridó. Assim, então, é você conhecer gente de um Brasil com o qual a gente não convive no dia a dia aqui, né? A minha empresa, na minha empresa eu não tenho essa experiência, eu tenho muito internacional, mas aqui no Brasil, interiorzão do Brasil, não tenho muito essa chance de viajar, de conhecer o país. E tem sido incrível. E isso é Tem sido incrível até para você como executiva dentro da agência mesmo também, né? Isso traz uma outra, né, uma outra visão, né, de regiões, tudo, né? Traz. E aí provoca um monte de coisa, porque aí você quer ficar... Sacode, né? Sacode. Aí chegou ano passado, eu falei, a Berge lançou um programa lá da Amazônia, eu fui para a Amazônia. Fui conhecer a Amazônia, foi maravilhoso. É outra coisa que todo mundo tem que ir, mudou minha vida. Então, mudou minha vida não, mas assim, todo mundo volta transformado, foi uma experiência incrível. Então, essas mentorias têm me trazido muito isso. E aí, no Instituto Reciclar, que é onde eu estou agora também, eu estou em 2 papéis. Então, o Zé me convidou para participar do Comitê de Sustentabilidade. Então, aí eu estou na ONG, mas ali é um papel mais executivo, mais de gestão, né? De olhar para a sustentabilidade da ONG, de trabalhar um pouco em captação. Mas eu também estou fazendo mentoria, né? Eu já estou na 2ª mentoria. Eu fiz mentoria para uma menina indígena no ano passado. Gente, eu tenho certeza que eu ganhei mais do que ela nesse projeto. Que legal. É que nem com o Neto lá no Amapá. Eu acho que eu ganhei mais do que eles. Porque eu aprendi tanto. É a verdadeira troca, né? É uma troca, porque ela vive num universo que é diferente do meu. E você olhar sob a ótica dela, sabe? Ver como é que ela pensa, como é que ela né? Ela é uma indígena que cresceu em comunidade indígena, mas ela é urbanizada agora, ela mora aqui em São Paulo. Mas assim, os conflitos internos que ela tem, são coisas que a gente não imagina. Nossa, que legal. Então isso traz uma experiência que não tem preço, Cris. Não tem preço isso. Aí agora eu estou mentorando um adolescente, que é um jovem lá apoiado pelo Instituto Reciclar, que tem a idade da minha filha. Daí você se coloca mais... E aí, assim, aí vale menos a minha experiência como executiva e mais a minha experiência como mãe. Claro. Né? E de trocar, que também é um desafio, porque mentorar um adolescente... Nossa, é desafiador, é diferente de uma pessoa, né, que está no mercado. Então, essas experiências estão, assim, acho que as coisas mais legais que eu tenho feito nos últimos tempos, porque isso me completa como indivíduo, assim, como ser humano, sabe? Eu acho que eu estou conseguindo contribuir de uma forma além do corporativo. Eu já me empolguei, eu já me deu vontade, eu já fiquei aqui coçando. Não, eu te indico, depois quando abrir do Mulheres do Brasil, você tem total condição de eu participei logo no início, mas daí eu fiquei grávida do Gabriel e eu não consegui mais ir nos encontros, e daí também, assim, agora eu tô retomando, né? Tem que estar no seu momento de fazer, no momento, né? Porque quando a gente tem as crianças muito pequenas, é difícil mesmo, né? De ter tempo para isso. Mas você viu como a gente fala, tem muito assunto aqui? Eu nem sei, olha, já passei na hora. E você fala, não, porque a gente tem muito assunto para falar. Mas foi muito bom. Acho que assim, vale muito a pena ouvir com calma, pegar essas dicas e eu acho que vão ter vários cortes aí. E tem um quadro, estamos chegando no encerramento, então tem um quadro aqui que é o Café com Boas Notícias. E eu queria que você dissesse o que é uma notícia que seria um café com boas notícias para você, assim, né? Que você gostaria ou de dar, ou de ler, ou de, né? Que isso seria uma animação, assim, para um quentinho pro coração. Nossa, acho que são tantas, né, Cris? Acho que a gente está carente de grandes notícias para o mundo, assim. Eu devia ter me preparado para essa. Ah, não, essa eu não gosto de preparar. Eu não mando antes essa, entendeu? Porque tem que ser espontâneo. Ah, eu acredito que a gente ter uma educação de qualidade para as crianças, eu acho que esse seria uma notícia muito boa, assim, a gente garantir que todas as crianças tenham os mesmos direitos, os mesmos benefícios e as mesmas possibilidades que as minhas filhas tiveram e têm, né? Ter uma educação básica de qualidade, assim, de verdade para todas as crianças, eu acho que porque isso muda o resto todo, né? Já facilita muito. Porque isso muda todo o resto, isso muda todo o resto. Se você dá uma base
dá uma educação de qualidade, aí elas conseguem depois transformar. Agora, quando você não parte da mesma base, né? Então, essa redução da desigualdade, mas passando pela educação, eu acho que isso seria uma notícia linda, assim. Seria mesmo. E me fala, se as pessoas querem te acompanhar, onde você está mais presente, né? Você é colunista da Berge, você está no LinkedIn, para te seguirem, acompanharem mais aí, se inspirarem, que nem eu me inspiro. Eu tô nas redes sociais básicas, né? LinkedIn, de vez em quando eu publico algumas coisas lá. Eu tenho dado aula também, né, como convidada sobre crise e reputação na Berge, no IBGC, e agora na FGV também, estou dando alguma aula como convidada lá semana que vem. Mas eu tô meio relapsa com as minhas colunas, assim. Eu acho que eu vou ser despedida a qualquer hora porque eu não estou conseguindo ter uma frequência como eu gostaria nas minhas colunas. Eu tenho uma. Mas tá tudo bem. Na Berge e na Revista Imprensa. Que são dois canais, assim, duas instituições, né, que eu respeito muito, que eu tenho um carinho muito grande, mas eu tô uma colunista muito relapsa. Mas tem várias colunas minhas publicadas lá. Fala quem já foi uma super blogueira de mães, entendeu? Fui blogueira de maternidade, não falamos dessa parte. Não deu tempo, não deu tempo. Essa foi uma parte do feminino muito grande na minha vida também. Sim. Mas a maternidade, né? Sim. É a grande... aprendizado de vida, maternidade, né? Muda a gente completamente, com né? certeza. Então, mas é isso. Mas mais o LinkedIn, então. Mas o LinkedIn, eu acho que sim. O Instagram é mais... Vou colocar o LinkedIn. É mais um canal mais pessoal, mas o LinkedIn é Obrigada, viu, Rô? Obrigada pelo teu tempo aqui, na tua agenda atribulada, pelos conhecimentos compartilhados. É sempre uma inspiração mesmo. Obrigada, Cris. Delícia estar aqui. E obrigada a você por acompanhar esse papo, porque inspiração não faltou aqui, muitos insights valiosos. E eu espero você no próximo episódio. Não esquece de seguir o Pode Ser Pauta nas redes sociais, Pode Ser Pauta. E também dar a sua avaliação para o podcast, que é muito importante para ele continuar. Ele está nas principais plataformas de áudio, você pode assistir também no canal do YouTube. Até a semana que vem.